Olá, já parou para pensar por que aquelas primeiras teorias de gestão lá do comecinho já não dão mais conta do recado hoje em dia? Pois é, a resposta está na própria evolução do mundo dos negócios. Hoje, a gente vai fazer exatamente essa jornada. Vamos sair de um modelo de caixa fechada para chegar num de organismo vivo, dinâmico e entender quais ferramentas um gestor moderno precisa ter na mão. Para a gente entender a gestão de hoje, é fundamental voltar nas origens. As ideias de pioneiros como Taylor e Ford, elas foram literalmente os blocos de construção de tudo. Pensa só, no mundo com uma demanda gigante e pouca concorrência, o foco deles era totalmente interno, sabe? O objetivo era criar uma máquina de produção perfeita. Mas, como a gente vai ver, essa busca pela eficiência era só o comecinho da história. Então, o nosso roteiro aqui vai seguir uma progressão bem lógica. A gente começa com essa visão clássica da caixa fechada e, passo a passo, vamos abrindo essa caixa para entender como as teorias foram ficando cada vez mais complexas e, bem, mais conectadas com o mundo real. Vamos lá, então. Começando pelo princípio de tudo, com a visão clássica da administração. Naquela época, o foco era quase que exclusivamente interno, como se a organização fosse um universo completamente à parte do resto do mundo. Hoje em dia, a resposta para isso parece óbvia, né? Mas o mais curioso é que essa pergunta sequer passava pela cabeça dos teóricos lá no início. E é justamente ela que serve como ponto de partida para toda a evolução que a gente vai analisar agora. E isso nos leva a um ponto-chave. Para Taylor e Ford, o grande desafio era otimizar os processos lá dentro para produzir cada vez mais. O mercado era uma certeza. Não tinha essa preocupação toda com concorrência. Basicamente era só produzir que a venda era praticamente garantida. O mundo lá fora, bom, ele podia ser ignorado na maior parte do tempo. Só que o mundo não ficou parado, né? E a teoria da administração precisou evoluir junto. A grande virada de chave veio com a teoria geral dos sistemas, uma abordagem que literalmente abriu aquela caixa e mudou completamente a nossa forma de entender o que é uma organização. E aqui, olha, temos um conceito que é fundamental para quem está se preparando para o mercado de trabalho. Ter visão sistêmica não é só um termo bonito para colocar no currículo, não. Significa entender que uma ação em um departamento afeta todos os outros e, mais importante, que a empresa inteira é influenciada pelo que acontece lá fora. A base para essa ideia toda vem do trabalho de um biólogo, o Ludwig von Bertalanffy. Foi ele que definiu um sistema como esse todo organizado, onde nenhuma parte funciona sozinha. Quando a gente aplica isso na gestão, a ficha cai. A organização é uma rede de interdependências. Tentar otimizar só uma parte, ignorando o resto, pode ser um desastre. E aqui, a mudança de mentalidade fica muito clara. A visão clássica, lá de Taylor, tratava a empresa como um sistema fechado. Era algo mecânico, previsível, isolado do mundo. Já a abordagem sistêmica, desenvolvida por pesquisadores como Katz e Kahn, mostrou que as organizações são, na verdade, sistemas abertos. São como organismos sociais, que estão o tempo todo trocando energia e informação com o ambiente ao redor. Certo? Se a organização é um sistema aberto que sofre influência do ambiente, então não pode existir um jeito único de gerenciar. Faz sentido? E isso nos leva à próxima grande evolução, onde a resposta para quase tudo se torna um pouquinho mais complexa. Essa frase é praticamente um mantra no mundo da gestão, e ela resume, com perfeição, o espírito da teoria da contingência. Basicamente, não existe uma receita de bolo que funcione para todas as empresas em todas as situações. Então, o ponto central é este. A melhor abordagem é sempre contingente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela depende da situação específica. A estrutura ideal, o estilo de liderança ideal, tudo vai depender do contexto em que a organização está inserida. E essa ideia foi comprovada por vários pesquisadores. A Woodward, por exemplo, mostrou como a tecnologia de uma empresa define a sua estrutura. Já Burns e Stalker perceberam que ambientes estáveis pedem estruturas mais rígidas, mecanicistas, enquanto ambientes dinâmicos, cheios de mudança, exigem flexibilidade, ou seja, estruturas orgânicas. E o Chandler foi lá e cravou: a estratégia é que deve guiar a estrutura. No fim das contas, todos eles provaram a mesma coisa. A resposta certa sempre depende das variáveis em jogo. Ok, então a gente já entendeu que a organização é um sistema aberto e que a gestão depende do ambiente. A próxima pergunta é, mas como a gente define e alcança o sucesso nesse cenário? Isso nos leva a uma mudança de foco importantíssima, sair da ênfase nos processos para a ênfase nos resultados. A conversa muda de como fazer para o que a gente quer alcançar.
Essa diferença aqui é fundamental. Eficiência, que era a grande paixão de Taylor, é sobre fazer as coisas do jeito certo, otimizar os meios. Já a eficácia, que é o coração da administração por objetivos, a famosa APO, é sobre fazer as coisas certas, atingir os fins. Porque, vamos combinar, não adianta nada ser super eficiente em fazer algo que não leva a empresa a lugar nenhum, certo? Primeiro a gente foca na eficácia, depois a gente corre atrás da eficiência. E o processo da APO é bem interessante porque ele é participativo e cíclico. Os objetivos não são simplesmente impostos de cima para baixo, eles são construídos em conjunto. A partir daí, se criam os planos de ação, o progresso é monitorado de perto e os resultados são avaliados, o que, por sua vez, alimenta um novo ciclo de planejamento. É uma gestão focada em metas que todo mundo ajudou a construir. Bom, mas com o mundo mudando cada vez mais rápido, só atingir metas já não era o suficiente. As organizações precisavam de mais. Elas precisavam aprender a mudar, o tempo todo. E assim a gente entra na era do desenvolvimento organizacional, ou simplesmente DO. Os princípios do DAO partem de uma ideia central. A mudança não é um evento raro, mas sim o estado natural das coisas. Para sobreviver e se dar bem, uma organização não pode só reagir quando a mudança acontece. Ela precisa se antecipar, planejar a mudança e fazer disso parte da sua cultura. E como é que se faz isso de forma organizada? Através de um processo bem estruturado. Primeiro, vem o diagnóstico, para entender exatamente onde a empresa está e onde quer chegar. Depois, a ação, para implementar a mudança de forma planejada. E, por fim, uma etapa crucial, a consolidação, para garantir que a mudança realmente pegue e não se perca com o tempo. E assim a gente chega ao final da nossa jornada. Vimos como cada teoria foi construindo em cima da anterior, nos dando uma visão muito mais rica e completa da administração. Vamos então juntar todas essas peças. O nosso percurso todo nos leva a essa síntese. A gente começou com a visão sistêmica, que nos fez enxergar o todo. Depois, a teoria da contingência nos ensinou sobre adaptabilidade, com aquele mantra do depende. Aí veio a APO, que trouxe o foco total para os resultados. E por fim, o DO, nos preparou para a mudança constante. O ponto fundamental aqui é que nenhuma teoria simplesmente anulou a anterior. Elas foram se somando, formando o que hoje é o poderoso kit de ferramentas do gestor moderno. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Agora que a caixa está aberta e com essa visão mais ampla, ao observar as organizações por aí, seja no trabalho, seja como cliente, quais desses conceitos saltam mais aos olhos? Refletir sobre isso é o primeiro grande passo para transformar toda essa teoria em prática.